Olá pessoal, reiniciando aqui os meus vídeos, eu vou falar sobre a Rua Elcio Fernando Batista. Quem era ele? O Elcio Fernando Batista era filho de Célia Brandão Batista e de João Alves Batista. Ele era um policial militar do 5º Batalhão de Diamantina, nascido aqui em Datas, e era um grande esportista. Muito bom jogador do Cruzeiro de Datas, e o time de Zezé Baiano. Ele marcava muitos gols, costumava sair de casa falando: hoje eu vou marcar 5 gols. Chegava lá e acontecia mesmo. Então ele era, assim, para a nossa época, um pouco de herói, porque ele conseguia o que ele planejava. Em Diamantina, ele jogava no time real e time do batalhão. Era nadador e tinha medalha de ouro na natação. Gostava do ciclismo e do motociclismo, que na época era lambreta. Homem bom, moderno, apaixonado pela vida, muito jovem, com 26 anos de idade. E depois de um jogo de futebol, ele teve cãibra e foi pescar no dia de finados. Triste, 2 de novembro de 1976. Era a folga dele. Deixando a radiola, que era o som da época, tocando a música Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosa. E gritou para a mamãe: mamãe, a música é para a senhora. E correu e entrou dentro do ônibus. Nessa época já não era a jardineira de Oswaldo, mas era a mesma jardineira que o José Maria de Fulosina, José Maria de Almeida, conduzia. Ele era um motorista. E foi para nunca mais voltar. Lá em Mendanha, ele foi pescar no rio Jequitinhonha. E do outro lado havia muitos pés de jabuticaba. Ele e 2 amigos, um colega militar e outro grande comerciante de Diamantina, resolveram atravessar a nado para colher as jabuticabas. Em meio à travessia a nado, ele teve a cãibra. E a cãibra foi tão forte que não deixava ele mexer as pernas. Cãibra na água é perigoso. Não conseguindo, então ele se afogou. Eu, como irmã dele, me lembro muito bem como ele era carinhoso. Muitos amigos, era rodeado de amigos. Ele carregava minha mãe, beijava e nos levava para passear em Diamantina, assistir os filmes do Cine Acaiaca e do Cine Trianon. E num desses passeios eu escorreguei, o salto do sapato soltou e ele disse: ah, você não vai voltar para trás não, você vai assistir o filme sim comigo. E colocou o sapato naquelas muralhas de Diamantina e deu soco ali no sapato até o salto ficar colado. E fomos nós para assistir o filme no Trianon. Ele era muito estimado em Diamantina também, em Datas Diamantina, e reconhecido como um atleticano fanático junto com o Lacir e Duzinho. Um trio inseparável. Lacir, Elcinho e Duzinho. E Lacir Tinoca, Elcinho
de João Batista, e Duzinho, de Zezé Baiano e Maria Augusta. Ele era animado e gostava de levar a gente, muito jovem, para conhecer as coisas. Me levou para conhecer o Pé na Cova, que era danceteria de Diamantina, e o Bola Branca. Eram famosas danceterias de Diamantina. 1976 foi também o ano da minha formatura no Colégio Nossa Senhora das Dores de Diamantina, onde estudei por 3 anos e o final do ano foi muito triste. Mas o Elcio, ele gostava tanto do Atlético, atleticano, ele, Lacir, Duzinho. Desde 1968 eles já colecionavam, já tinham os quadros com os jogadores, né, os pôsteres. Tinham flâmulas, bandeiras, camisas do time. E sabiam o nome de todos os jogadores profissionais. Ele gostava de cantar uma música que eu nunca mais esqueci, porque a música, ela é interessante, que foi da Copa de 1958. Eu até pensei que era de 1970, porque ele cantava ela na década de 70, mas na verdade não era. Eu fiquei sabendo que a música era de 1958, hoje em dia que eu fiz a pesquisa de qual a Copa o Brasil ganhou da Suécia, né? E então eu vou tentar cantar aqui para vocês como ele cantava. Gilmar de Sorri Bellini, Zito, Orlando e Newton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo são excréter nacionais que, vencendo a Suécia com amor e decisão, começou o jogo. Castilho para Djalma Santos, de Mauri para Dindo, de Zósimo para Oreco, Joel, Moacir, Mazola, Didi para Pelé, Pelé sacsaricou, gol! E a rede balançou. Então, nunca mais esqueci, porque ele cantava o dia inteirinho. Acho que era o hino de todas as Copas dele, porque essa foi a primeira Copa, né? E ficou muito entusiasmado. Aí ele cantava sempre, todo dia, essas músicas. Interessante, porque ele era esportista de primeira, né? Aqui na cidadezinha do interior, as notícias custavam muito a chegar, era via rádio, né? E nada em rádio para ouvir. Porque foi só em 1970 que teve TV aqui, né? Preto e branco, para assistir a Copa do Mundo de 70. Um dia eu falo dela para vocês no vídeo. Mas então, o foco aqui hoje é falar sobre o Elcio Fernando Batista, né? Que deu nome, que o homenagearam, né? Foi o Dércio Pinto da Silva, o ex-prefeito, que homenageou ele ali, né, dando nome a esta rua, né? Muito gracista, ele compunha música conforme lhe conviesse e muitas vezes eram cômicas, né? Elcio era um jovem à frente da sua época, gostava muito do modernismo, né? E do criativismo. Ele era assim, ele era alto, moreno, dos olhos verdes e cabelos lisos, pretinhos, por demais, que caía ali sobre os olhos e ele jogava assim para os lados, banando a cabeça, né? De acordo com a moda, né? Ele vestia bem, calças com boca larga, chamadas naquela época de boca de sino, né? E com cores fortes, como hoje, né, a moda voltou, e vestia alegre como ele sempre foi. Foi nesse fatídico dia de finados, dia 2 de novembro, que minha mãe e minha família foi toda para a missa. E eu tinha ido ao cemitério
e pensado assim, graças a Deus não tem ninguém meu aqui. E rezei para aquele povo todo, fui para casa e fui a última a tomar banho. É a última de 12 irmãos, mas meu pai e minha mãe 14. E as pessoas que tinham tomado banho na frente, eu cheguei de último, fui para tomar banho. O pessoal já estava todo na igreja. Quando o telefone tocou, o pessoal todo para a missa, só eu em casa. Eu saí debaixo do chuveiro com a toalha enrolada, pingando água por todo lado, para atender o telefone num pulo só, né? Aí a telefonista falou, alô, alô, é do número 29 da cidade de Datas, OK. Eles falavam OK, né? OK, não, OK. Eu disse, sim, aqui eu falo do número 29 da casa de João Alves Batista. Disse então a telefonista, fique na linha que eu vou completar a ligação. Alô, aqui é de Diamantina, sou um militar e preciso falar com seu pai ou com um irmão mais velho. Eu falei, só tem eu aqui, estão todos na missa. Então vou ter que falar com você mesmo para dar o recado para eles. Avise que aconteceu um acidente com o Elcio Fernando Batista. Eu vesti a roupa apavorada, queria saber todo o jeito que era, eles não falavam, e falou, vai dar o recado. Aí eu vesti a roupa de qualquer maneira e fui para a missa. E era o Padre João que estava lá celebrando a missa, o Padre João Maria Porrier. Fui dar notícia à minha mãe, terminou logo em seguida e o povão vendo aquele alvoroço e eu falando com a mamãe, aquelas coisas todas, quando o povão da missa foi tudo lá para casa, inclusive também o Padre João. Meu pai, meus irmãos mais velhos e cunhados meus foram para Diamantina, né, na rural que meu pai tinha, e no jipe também. Pensávamos que foi um acidente de carro, um outro acidente, que ainda podia encontrá-lo vivo, né? Mas nada. Ele estava no fundo do rio Jequitinhonha e não encontravam, procuraram a noite toda. Corpo de bombeiro, chamavam tal de escafandre, BH, e nada de encontrá-lo. Aí chegou o Padre João, rezou, acendeu a vela em cima de um pires, colocou na água e o pires foi sendo levado pela água até parar. E ele disse, é lá, podem olhar que ele está lá. E os mergulhadores desceram nas profundezas do Jequitinhonha. Lá estava, numa fundura equivalente à torre da igreja da praça, a Igreja Divina Espírito Santo de Datas. Ele estava lá com a cabeça presa numa pedra que a correnteza levou, numa frincha de pedras. E o meu irmão Elcio Fernando Batista, falecido. Até hoje, para mim, é difícil fazer esse vídeo, porque foi o ano da minha formatura, a morte de um irmão tão querido. E eu, né, a gente pensando que havia festa de formatura, que era muito importante formar para professora naquela época. E, na verdade, meu povo estava, nós todos em luto. Onde eu peço que Deus abençoe sempre a Mércia Margonari, que foi comemorar a formatura da minha colega Marci de Noca. E ela falou, não, quero que Fatinha participe também. E fez um jantar maravilhoso. Deus também que dê ela o seu, né? Que não sai do meu coração.
morrer afogado. O melhor nadador morreu afogado. Chegaram em Datas por volta de meio-dia do outro dia, dia 3 de novembro, logo no dia em que ele fora escalado para jogar no Clube Atlético Mineiro, time do coração dele. Nós já o vimos vestido de farda, que o corpo chegou. Colocaram sobre ele, sobre o corpo dele, a camisa do time de Datas, do Cruzeiro Esporte Clube. Colocaram a camisa do Atlético e a camisa do time real de Diamantina. E quando lacraram o caixão, colocaram a bandeira do Brasil. Foi enterro com honras militares. O toque de silêncio, o batalhão, uma artilharia de fuzil que atiraram para o alto e cantaram o hino nacional e fizeram tudo aquilo que é honraria, tristeza profunda. Aí foi cantado o hino nacional e pouco tempo depois o prefeito Dércio Pinto da Silva o homenageou, dando nome à rua Elcio Fernando Batista. Fica para vocês um abraço especial para todos os moradores desta rua e que hoje e agora já sabem a história, né? Abraço a todos.